Vamos lá, nós estamos no nosso Destrinchando Romanos. Toda terça-feira a gente está aqui esse ano para poder destrinchar como um sushi man cada pedacinho da carta de Paulo aos Romanos durante todo esse ano. Hoje a gente já está no encontro de número 17 e no capítulo 8. E eu quero pedir a alguém voluntariamente para fazer a leitura do nosso trecho de hoje, que vai do versículo 18 ao 30. Então eu queria pedir um microfone para esse fim, ver quem é que vai ler, Tiago, para mim. Quem é que pode ler para nós hoje, irmãos? Você. Já que Patrícia Brito não está presente hoje, então você lê. Sandra está aqui. Vamos pelo telão, né? A sua NVI também. A sua não é NVI, né? A minha é NVI. Então vai. Agora, é isso que eu estou vendo que está tendo umas divergências às vezes, mesmo sendo Da NVI de cá para daí. Entendi. Vamos orar primeiro? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui mais uma vez, nos preparando para degustar mais um pedacinho dessa carta de Paulo aos Romanos. E queremos pedir a iluminação do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir aqui no estudo da Tua Palavra nessa noite. Queremos também te pedir pela família desse pastor Simar. Não conhecia, assim, não, pelo menos que eu lembre. E pedir ao Senhor por toda a família enlutada, né? E que o Senhor possa confortar o coração de todos. Quero pedir também pelos nossos irmãos que estão passando por problemas de enfermidade, de lutas também com enfermidade, para que o Senhor possa trazer cura e restauração em nome de Jesus. Fala conosco na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos juntos? É porque aqui, tá a ACF aqui na tela. Isso. Tem como trocar, Matthews? Tá a versão ACF aqui, no monitor. A gente está lendo, geralmente, pela NVI. Conseguiu? Ainda tá. Tá a CF ainda. Só um instante, irmãos. Aí. Vamos lá então, Sandrinha? Vamos lá. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Amém. Pai, fala conosco nessa palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quero dar mais uma vez boas-vindas a todos e muito, mas muito especialmente meu amigo Léo e sua família que estão aqui hoje. Fiquem de pé, por favor, só para o pessoal ver vocês. Tem mais alguém visitando a gente hoje aí, gente? Fiquem em pé aí para a gente ver vocês. Léo e família, olha só, gente, que maravilha. Vocês não têm nem noção de como é isso aqui, viu? Como é essa alegria aqui agora, nesse momento. Porque são muitos anos que a gente se conheceu, já fez muita obra de Deus junto. Em 94? Rapaz, quer dizer que eu comecei contigo antes de começar a namorar com Carol, bicho? Rapaz, velho. Que coisa. Muito bem-vindos. Como é que a gente diz, gente? 1, 2, 3? Valeu aí pela visita de vocês. Quem estiver mais perto, cumprimenta eles aí. É uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe. Volta um slide ainda. Então, como eu estava falando, a gente está estudando a carta de Paulo aos Romanos, gente. E essa carta, ela é, sem sombra de dúvida, é considerada a mais completa apresentação do Evangelho em toda a Escritura. Porque é o apóstolo Paulo, completamente apaixonado por Cristo, completamente entregue à obra do Senhor, tentando trazer a uma igreja em Roma que era misturada. Por que ela era misturada? Porque tinha tanto judeus convertidos como tinha gentios convertidos, trazer de forma mais clara o que é mesmo ser um cristão, o que é servir a Cristo, o que é andar com Cristo, o que é que isso representa na nossa vida, tanto doutrinariamente, ou seja, no ensino do que é a teoria, como também na prática. Por enquanto, e até o capítulo 12, mais ou menos por aí, é muita teologia, e a gente está falando disso aqui, muita doutrina, muito ensino do apóstolo Paulo. Do capítulo 12 em diante, então, a gente vai ter as partes mais práticas, vamos dizer assim. E agora a gente está já chegando no capítulo 8, vimos que no capítulo de 1 a 3, o apóstolo Paulo revelou a universalidade do pecado, como todo mundo está em pecado, não tem ninguém melhor do que ninguém. Estamos aqui reunidos, todos nós somos o quê, gente? Pecadores. Todos nós somos pecadores. Então ele mostrou isso, que tanto quem não conhece a lei, como quem já conhecia a lei, todo mundo estava encerrado debaixo do pecado. Do 3 ao 5, então, ele vai apresentar qual foi a solução de Deus, já que está todo mundo com o pé na jaca, atolado no pecado. O que é que Deus fez? Enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esses pecadores, se crescem em Jesus Cristo, eles seriam imediatamente o quê? Justificados. O que é que significa essa palavra justificado? Tornado justo. Ou seja, eu mesmo sendo pecador, Deus me tornou o quê? Justo. Então eu sou pecador e também sou justo. Pecador porque essa natureza ainda está aqui, ainda combate, ainda cometo pecados, mas isso não é mais o que ocupa a minha identidade, nem meu trono, nem o trono do meu ser, porque eu agora sou justo, porque Cristo agora reina em mim. Amém ou não? E do 6 ao 8, ele vai falar um pouquinho de como é essa vida nova do crente, que é uma vida morto para o pecado, livre da escravidão da lei, mas agora
escravo do Senhor, servo do Senhor e habitação do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo a viver a vida cristã. Quantos aqui já entenderam que sem o Espírito Santo não dá para viver a vida cristã? É ou não é? Dá para viver na força do braço? Não dá. Até mesmo porque você pode até imitar uma vida cristã com uma vida religiosa, né? Mas você não vai conseguir viver a vida cristã verdadeira, genuína, porque ela é produzida única e exclusivamente pela ação de quem? Do Espírito Santo. Quantos estão entendendo até aí? Então, hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do Espírito Santo, né? E a gente viu na semana passada que o crente não está mais debaixo da condenação. Lembra como é que começou Romanos capítulo 8, versículo 1? Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda na semana passada vimos que esse crente que não tem mais condenação sobre si, ele anda agora em liberdade de vida e anda no poder do Espírito Santo. Porém, hoje a gente vai ver o seguinte: por mais que eu viva a vida do Espírito e no Espírito Santo, eu vou ter uma dificuldade, porque eu estou ainda no mundo caído. E o meu próprio corpo ainda é um corpo que ainda será transformado. Então eu sou crente, mas eu sofro. Diga aí, mas eu sofro. Mas eu sofro. Sofremos ou não? De diversas maneiras. O tema de hoje ele vai tratar um pouquinho sobre como a gente vive dentro dessa realidade onde a gente tem o Senhor como nosso pastor, que já nos fez assentar ao lado dele nas regiões celestiais, mas ao mesmo tempo a gente está aqui padecendo e sofrendo as lutas dessa vida. Como é que a gente lida com isso? E a gente vai ver que tem a presença do Espírito Santo e a gente tem a esperança da glória futura. Diga: a presença do Espírito Santo e a esperança da glória futura. Duas coisas que a gente precisa lembrar para suportar os sofrimentos e aflições desse tempo. Primeiro, que temos a presença de quem? Do Espírito Santo, que nos auxilia todos os dias. E segundo, que isso aqui que você vê, toda essa dor e sofrimento, uma hora vai o quê? Acabar, cessar. Uma hora vai chegar o momento onde tudo será refeito. E não haverá mais choro, nem dor. Amém? Quantos esperam por esse dia? Dá um glória a Deus. Aleluia. Então esse Espírito que está presente em nós, ele traz para dentro da gente uma certeza, uma garantia do que está preparado adiante de nós. Então o título da gente hoje é esse aí, vamos dizer juntos na tela? A esperança da redenção futura. O cristão, ele não é mais cristão se ele vive ele não é um cristão que se ilude, dizendo: agora eu sou crente, não tenho mais enfermidade, não tenho mais luta, não tenho mais tribulação. A gente sempre tem dito aqui que o fato de você seguir a Cristo vai inclusive te trazer até mais algumas novas lutas, que se você não fosse um servo, uma serva do Senhor, talvez você não tivesse. Então, essa questão do sofrimento, para nós que seguimos a Cristo, a gente tem que entender Ele e viver Ele da maneira adequada. E aqui eu faço referência, vi Alan chegando ali, a mensagem de domingo, né? A gente tem que saber que está exilado e como a gente tem que andar dentro desse exílio, né? Até que Cristo realmente venha tornar completa todas as coisas e nos tirar de uma vez por todas desse cativeiro do tempo presente. Amém ou não? Então, vamos começar agora, versículo a versículo, tratar do texto de hoje. Vamos começar então no versículo 18, vamos juntos ler na tela. Considero que os nossos... Primeira coisa, você não vê o apóstolo Paulo aí minimizando a questão do sofrimento, ou ignorando, ou dizendo: sofrimento não existe. Não, pelo contrário. Ele diz: existe muito, ele não só afirma isso
Da boca para fora. Quem já leu um pouquinho da história do apóstolo Paulo, já viu quantas vezes ele passou maus bocados, como diria-se, por causa do amor dele a Cristo e por servir ao Senhor. Foi até algumas vezes considerado morto, de tanto apanhar. Então, não é brincadeira. Então, ele, quando fala disso, ele não está minimizando. Paulo conhecia prisões, irmãos, perseguições, rejeições, chibatadas, sabe, por amor a Cristo. Coisas que a gente nem passa perto da gente. A gente reclama de tão pouco. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, passou por enfermidades, perigos, angústias terríveis, por amor a Cristo, para que a obra do Senhor seguisse adiante, para que o evangelho chegasse a nós hoje. Então é alguém que, quando fala de sofrimento, ele não está minimizando, mas ele está falando uma coisa: você precisa saber comparar. Amém ou não? Se tem uma coisa que traz equilíbrio para a nossa vida, é a gente comparar. Quando a gente fala assim, ó, rapaz, eu estou sofrendo. Você já se comparou com outras pessoas que estão sofrendo? Ah, eu estou sofrendo tanto, porque isso aqui eu vou desistir. Você já comparou com o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário? Qual é o teu elemento de comparação para o que você sofre? Ah, eu estou sofrendo igual a Jó. Será que tu está sofrendo igual a Jó? Será? Eu acho que você está exagerando, né? Está usando uma figura de linguagem, só pode ser. Mas aqui ele usa muito mais do que todos os sofrimentos que esses homens de Deus passaram. Ele usa uma coisa que é futura. Ele diz, não tem como comparar com a glória que há o quê? Há de ser revelada, há de ser manifesta para nós. Não existe proporção de um para outro. Já viram aquelas balanças antigas de mercadinho que o cara botava ali a mortadela num lado e pegava os pezinhos e colocava do outro para poder pesar? Pronto. É como se o peso da glória que é de ser revelada fosse tão grande que não tem mortadela que você coloque do outro lado para nem abalar a balança. Quantos aqui creem que há uma glória de Deus a ser revelada para as nossas vidas? Aleluia. Essa palavra que ele começa o versículo é interessante. Fala aí qual foi a primeira palavra. Considero. O que é que você considera, meu irmão? Porque cada um de nós tem que considerar alguma coisa. A palavra está afirmando aqui. Ele está afirmando o que ele considera. Mas e você considera isso? Você acredita nisso? Você tem uma avaliação sua, espiritualmente falando, sobre essa afirmação? De que de fato todo sofrimento aqui não tem como se comparar à glória que vai ser revelada? Que glória é essa que ele fala? Vamos lá? Primeiro, a glória que vai ser revelada na nossa ressurreição. A morte não tem a última palavra sobre a vida dos que creem no Senhor. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Você considera isso? Outra coisa, isso aqui é muito forte, inclusive para mim que agora eu estou sem tireoide, né, na minha batalha aí. A gente vai ter um corpo glorificado, pessoal. Aleluia, dá um glória aí. Esse corpo aí que pega enfermidade, que vai envelhecer, que vai dando creca daqui, dali, não sei o quê. Daqui a pouco começa a falhar tudo e tchau. A gente vai receber um novo corpo glorificado. Essa glória. E você sabe o que é que tem com esse corpo? Esse corpo ele está preparado para a convivência com o Senhor da glória. Ele está preparado para poder passar a eternidade relacionado com Ele, porque esse corpo aqui não aguentaria nem um segundo sequer diante da glória do Senhor. Por isso a gente vai receber um corpo glorificado. Sabe que glória mais? Hoje conhecemos em parte profetizamos, mas irmãos, um dia seremos como Ele também é. Um dia nós nos tornaremos, estamos aqui, ó, declarados justos, mas pecadores, sendo imagem de Cristo, mas uma imagem ainda meia boca. Mas um dia seremos plenamente em conformidade com Cristo.
que foi sempre o propósito de Deus para nós. Deus deseja que a gente seja conforme a imagem do seu Filho. Mas isso aqui nessa terra, enquanto estivermos nesse corpo, infelizmente isso não é alcançável. A gente anda nessa busca. Mas o dia que a gente vai se tornar o dia perfeito, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando um pouquinho mais até se tornar o quê? Dia perfeito. Sabe quando é que vai ser esse dia perfeito? Não aqui. Na revelação da glória do Senhor. Amém ou não? O que mais que essa glória representa? Se Jesus na cruz do Calvário cumpriu tudo, esse tudo ele está, vamos dizer assim, parcelado. Por que parcelado? Porque a gente já foi livre da condenação do pecado, sim ou não? Na cruz, Cristo levou a condenação que era nossa na vida dele. Segunda parcela, na cruz também nós somos livres do poder do pecado, sim ou não? Na cruz do Calvário, a palavra de Deus, nós vimos semana passada, o pecado também não tem mais domínio sobre vocês. Nós somos livres da condenação, fomos livres do poder do pecado, podemos agora andar livres. Mas um dia vem a terceira parcela. Seremos livres da presença do pecado. Hoje, estamos em Cristo, estamos com Ele, mas o pecado de perto nos rodeia. Nós vemos que a gente não pode estar se embaraçando, o pecado está presente no nosso dia a dia, vira e mexe, como diz a música de Tales, todo dia o pecado vem e nos chama. Todo dia bate na nossa porta. É um sentimento errado, é um falar errado, é um dizer errado, é um reagir errado, é uma mentira, é uma queda daqui e dali, e Deus vai nos dando graça e a gente vai levantando e pedindo perdão e seguindo. Mas um dia, essa glória revelada vai também nos tirar definitivamente da presença do pecado. Dê glória a Deus por isso. E talvez a coisa melhor de todas, né, de tudo isso aqui, é porque, na verdade, tudo isso só tem validade porque a gente vai viver eternamente a plenitude da presença do Pai. Tudo é válido porque vamos passar a nossa eternidade, sabe aonde? Com Ele. Isso é maravilhoso demais. Amém ou não, gente? Diga assim, a dor é real, mas ela não me define. Ela não é definitiva. Ela não é definitiva porque ela não dura para sempre. E ela não é definitiva porque ela também não pode te definir. Você não pode ser definido pela tua dor. Você tem que ser definido por aquilo que você crê no Senhor. Amém ou não? Dores existem. O apóstolo não nega. Mas eu sou definido pela esperança que eu tenho na glória que há de ser revelada. E aí eu preparei, no nosso blog da escola, preparei uma postagem sobre 12 valores que tem o sofrimento. Eu não vou falar aqui agora porque só isso daria todo um estudo para a gente, mas tem lá para você ler, dá para você apontar a sua câmera aí agora, guardar esse link para você, testa aí por favor, tá na próxima, passa aí Mateus, na próxima, Mateus ou Paulo, passa o nosso slide, aí, você pode apontar aí, abrir, vê se testa aí se está funcionando direitinho, depois você lê com calma. Você que reclama do sofrimento, você vai sair daqui hoje, rapaz, eu vou aprender a, como Paulo disse, me gloriar nos sofrimentos. Vou aprender a agradecer a Deus, inclusive, pelos sofrimentos. Abriu? Ok? Léa já me confirmou que está tudo ok. Posso passar? Ainda não? Já pode? Pronto. Se alguém precisar depois, procura pelo Zap e a gente envia um link para você. Eu tenho feito assim para tornar mais prático para vocês. Aí deixa o link aberto, salva aí para você dar uma lida depois, dar uma meditada. 12 valores do sofrimento, para você aprender a tirar proveito disso, porque nem Deus quer que você tire proveito disso. Aprenda a viver o teu sofrimento com a perspectiva da soberania de Deus
e do que Deus quer produzir através disso. Amém ou não? Vamos em frente. Versículo 19. Todos juntos, em voz alta, passou um a mais. Volta, aí. Vamos lá juntos. A natureza criada aguarda com grande que os filhos de Deus sejam revelados. Gente, quantos sabem aqui que a criação foi afetada também na queda do homem? A Bíblia vai dizer, lá em Gênesis, que a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Isso, irmãos, claro, a gente pode aplicar diretamente a questão dos espinhos e abrolhos mesmo na natureza, mas a gente pode aplicar a todo o processo genético de tudo. Toda a composição molecular foi corrompida através do pecado, irmãos. Então, por que existem tantas deficiências? Por que tem pessoas que nascem com deficiência? Por que pessoas têm enfermidades? Isso tudo faz parte da corrupção que o pecado gerou e constrangeu toda a criação. Tudo foi mexido, tudo foi corrompido, tudo foi distorcido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes a gente não entende, mas tudo isso é fruto do pecado, porque quando Deus criou todas as coisas, antes do pecado, tudo era bom, tudo era perfeito, tudo era 100%. Mas com o pecado houve essa queda, né? Essa natureza que agora aguarda. Irmãos, a gente, quando vai para um lugar mais, assim, de natureza, a gente olha como tudo é lindo, não é? Sim ou não? A gente não aprecia, não acha tudo lindo? Eu vou dizer para vocês, será ainda mais lindo. Essa natureza como a gente conhece hoje, se você parar para pensar um pouco, eu estava dando um exemplo domingo que eu fui libertar a mariposa e o passarinho veio de lá e engoliu ela. Peguei com todo cuidado a mariposa. Vai, mariposinha. Oxe, não deu 5 metros, o passarinho passou e pegou e engoliu ela e foi embora. Você percebe que há um negócio assim que te deixa meio controverso ainda na natureza. A gente vê como às vezes os mares invadem a terra, trazem, né, muitas mortes, muito sofrimento, os terremotos que estão acontecendo, como agora essa semana na Venezuela. Vocês viram? É uma coisa terrível. E isso mostra, e vai mostrando cada vez mais esse gemido. Quantas versões, alguém tem uma versão que fala que a natureza que geme, gente? Tem uma versão que diz assim, que a natureza geme. Aguarda, com grande expectativa, gemendo, que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, não é só eu e você que aguardamos a redenção, toda a criação também aguarda. Do mesmo jeito que a gente está aqui em Cristo, mas que a nossa identidade será somente plenamente revelada com a glória futura, assim está a criação. É isso que o profeta Isaías vai dizer quando ele diz assim, olha, o boi vai pastar junto com o leão. Olha só que onda. Você consegue imaginar isso hoje? Não, né? Mas olha só o que o profeta diz. São coisas que vão ser reveladas, ainda vão vir dentro dos novos céus e nova terra. Aleluia. Muita gente pensa assim, tem muita gente, muitos credos espiritualistas, religiosos, que acreditam que a natureza, uma hora dessas, vai renascer, né, reacender e tal. Não, irmãos, tudo que existe nesse mundo caminha para uma destruição, para dar uma origem a uma nova criação. Essa expectativa que os homens têm de melhora das coisas aqui, ela é uma expectativa que ela não tem amparo nas Escrituras. É óbvio que, como bons exilados, a gente vai trabalhar da melhor forma possível que a gente puder, enquanto esse tempo está aqui.
Mas a gente sabe, não há esperança, irmãos, para essa terra. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, todos nós que cremos em Cristo, quando Cristo se manifestar na sua glória, irmãos, todos aqueles que creem nele serão manifestados juntamente com ele. E toda a criação também será restaurada, transformada. Amém? Então a criação foi afetada pela queda, está sujeita à corrupção, aguarda a libertação e espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação inteira está esperando pelo dia em que Cristo colocará todas as coisas em ordem. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Vamos então, 20 e 21. Olha, irmãos, nós estamos passando pelo capítulo 8 de Romanos. É um dos capítulos mais conhecidos, principais. Tem muitos textos-chave para a nossa fé. Músicas que a gente cantou hoje, baseadas nesse texto que a gente está lendo hoje. E semana que vem a gente fecha o capítulo 8, com a permissão de Deus. Mas o capítulo 8 de Romanos, ele é realmente uma joia dentro da carta de Romanos. Vale a pena muito a gente ir aí verso a verso. Vamos aí, 20 e 21 na tela juntos. Pois ela foi submetida, ela quem? A natureza. Ok, pessoal, que a gente viu no versículo anterior. Foi submetida a quê, gente? A futilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada de quê? Da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, essa criação, ela geme, meus irmãos, porque ela foi ferida também pelo pecado, e espera, porque ela será tocada pela mesma redenção que nos alcançou. O que é isso? O que é esse submetido à futilidade, ou em algumas versões vai dizer a inutilidade ou vaidade? É que a criação, como nós, como eu falei, por mais que ela seja bela, nos lugares mais intocados que possam existir, ela ainda não é tudo o que ela poderia ser. Ela ainda aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Um cachorro. Quem gosta de cachorro aqui, irmãos? É lindo o cachorro, não é? E aí, Rosinha? É lindo, né? Mas um cachorro morre, né, gente? E aí? É feio, né? É feio um cachorro morto. Então a criação, ela tem isso. Você vê que tem ordem na criação, mas tem hora que parece que a coisa dá é ou não é? Dá um revertério. Porque tem corrupção na natureza, devido ao pecado. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, apesar de Deus ter sujeitado a natureza a isso, para esperar adiante a revelação, esse tempo de corrupção, ele tem início, meio e fim. Porque o que vai ficar para sempre é uma natureza completamente o quê? Restaurada. Se você já foi evangelizado pelos testemunhos de Jeová, se você já recebeu um folheto dos testemunhos de Jeová, um livro, você vai ver como é que são as pinturas da criação. Já viram isso? São sempre bonitas, né? Aquela coisa toda. Domingo a gente falou aqui sobre a gente ter cuidado com a criação. Sobre como nós somos mordomos. A terra é de Deus, pertence ao Senhor, jaz no maligno, mas o Senhor confia também nos seus filhos para que sejamos mordomos da criação. Ou seja, como a gente deve cuidar da criação, das plantas, dos animais, do meio ambiente. Tudo isso também é missão nossa. Sem a gente pender para a idolatria, porque existe uma idolatria em torno do cuidado ambiental. Em nome do cuidado ambiental, existe uma idolatria ambiental. Tanto sorrateira, como declarada. Eu até trouxe uma capa de um vídeo, uma moça ensinando como você cultuar a deusa Gaia. Isso está na internet, aberto. O vídeo está lá. Porque existe uma entidade
que recebe culto e que o front page, a interface para adoração é uma deusa da natureza chamada Gaia, ou Mãe Natureza. Isso existe. E por trás disso, bruxaria, por trás disso, adorar a criatura ao invés do Criador. Então a gente vai vendo como o inimigo sorrateiramente usa essas coisas todas. Então a criação, ela vai sinalizar as coisas. A gente deve cuidar na medida do que pode, mas essa criação também aguarda a manifestação da glória. Amém ou não, gente? Ou seja, tenho que ter reverência? Tenho. Tenho que ter cuidado dos animais? Tenho. Tenho que ter cuidado do meio ambiente? Tenho. Mas eu tenho que tomar cuidado para não idolatrá-lo. Do mesmo jeito que nós estamos esperando essa salvação, ela também. Vamos lá? Próximo, versículo 22, vamos ler? Sabemos que toda a natureza criada o quê? Geme. Olha aí, geme até agora. Diga, esse é o primeiro gemido, diga aí. Nós vamos ver 3 gemidos hoje nesse texto. 3 gemidos. Primeiro, a natureza geme até agora como em dores de parto. Ei, mulheres que já pariram. Oi. E aí vem aquela contração, não é? Aí tem hora que dá um alívio. Aí daqui a pouco de novo. Apertador. Ai, ai, ai. Aquela dor ali, indo e voltando. As contrações vão diminuindo o quê? De tempo, entre uma e outra. Até que no final dá a luz. Então, do mesmo jeito, a natureza, a terra, o planeta, ele também está tendo contrações. Eu não sei se vocês percebem isso. Há contrações acontecendo, porque vai dar origem a algo. A manifestação dessa glória do Senhor. Amém, gente? Olha só, dores de parto. Quando a gente fala de dores de parto, a gente está falando de dores de morte? Claro que não. São dores que vão produzir o quê? Uma nova vida. Por isso que a gente costuma dizer que quando o crente olha para o sofrimento, ele precisa olhar não como um ingênuo, que não conhece o que a Escritura diz. A palavra do Senhor é clara, que através de muitas tribulações, muitos sofrimentos, muitas dores que a gente alcança, a vida eterna. O próprio Cristo, irmãos, foi submetido a dores, homem de dores, experimentado no sofrimento. Nós também precisamos aprender a ser assim. Qual é a diferença entre o ímpio e o justo diante do sofrimento? Ambos sofrem. O que diferencia é como sofrem. A maneira com a qual sofrem. Tem um cara muito famoso, chamado Viktor Frankl. Ele trabalhou na área de psiquiatria, psicologia. Ele trabalhou nos campos de concentração, na época nazista. E ele fez um estudo elaborado sobre como era diferente algumas pessoas que estavam nos campos de concentração de outras. E ele começou a tentar estudar qual era a diferença que tinha entre aquelas pessoas, que umas estavam tão bem, ainda diante de todo o sofrimento que estava ali, às vezes até de inanição, de tantas coisas que tinham, tantas torturas que haviam nos campos de concentração nazistas. E ele começou a observar, e ele começou a entender que o que diferenciava os que estavam saudáveis, mesmo diante de tanta dor, é que esses que estavam saudáveis tinham um propósito em Deus, na sua família, enquanto que os que estavam perdidos e doentes, era porque tinham perdido isso, ou escolhido também viver com foco no seu próprio sofrimento. Tem um filme que revela isso muito bem, A Vida é Bela, não sei se vocês já assistiram esse filme. É um filme muito legal de você assistir, que mostra um pai dentro de um campo de concentração com o filho, e ensinando como atravessar aquilo, mesmo diante de todas as dores. O nosso Pai já fez isso, através do seu Filho Jesus Cristo.
Jesus da cruz do Calvário, uma das coisas que ele disse foi: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É alguém no seu ápice de dor e de sofrimento, conseguindo ser gracioso. Jesus, ainda da sua cruz, olhou para João e disse: João, cuida de minha mãe. Minha mãe, fique com João, João vai cuidar de você. No ápice da sua dor, não deixou de cumprir a sua responsabilidade, o seu amor, o seu cuidado com seus pais, com a sua mãe, ali. Esse é Jesus. Quantos seguem a Ele aqui, dá um glória. Você está seguindo uma religião ou uma pessoa? Você está seguindo a quem? Eu sigo a Cristo. E você? Nós estamos seguindo a Cristo. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Quando você vê, meu irmão, guerra, violência, doença, desastre, morte, corrupção, adoidada. Isso tudo só revela uma coisa. Você fala assim, olha para tu e fala assim: rapaz, tá tudo errado nesse mundo, senhor não? Não era para as coisas estarem assim. A gente olha para o Brasilzão desse e fala assim: não era para o Brasil ser desse jeito não, gente. Rapaz, a gente tem tudo para ser um país diferente ou não? Aí você olha e fala: meu Deus, será que não conserta nunca? Eu acho que não, meu irmão. Acho que só no mundo vindouro. Só no mundo vindouro. Eu vou te contar. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Mas, então, a gente quando vê o sofrimento, o crente quando vê o sofrimento, ele tem que olhar como se fosse olhando para alguém já da família. Meu sofrimento não pode me escandalizar, não. Sofrimento para a gente é o de praxe. Sofrimento para a gente é o normal da vida. Agora, diante do que você vê hoje, de uma pregação falsa de evangelho, onde tudo que ele é prometido é um bem-estar nesse mundo, aí realmente você vai ver que tem muita gente com a mentalidade totalmente deformada. Quando você vai ver a palavra de Deus, você vai ver que o preparo da palavra é outro. Jesus nos treinou para sofrer e saber sofrer. E sofrer de forma que agradasse e revelasse a glória de quem? Do Pai. Então, é um caminho outro que é o chamado do Senhor Jesus. Apesar de que a gente reconheça a gravidade das coisas. Você está passando por uma enfermidade, isso é gostoso? É legal? Não, mas é bom para tirar aquela imagem, às vezes, que se você é crente, tem que andar sempre com a cara aberta, né? O cara é crente, tem que andar sempre com a cara aberta. Quem disse, meu irmão? Quem disse? Tem hora que você está passando por luta mesmo. Tem hora que está travado, tem hora que não tem sorriso no teu rosto, não. Isso faz parte da nossa humanidade. Isso faz parte, chorar faz parte da nossa trajetória. Mas a gente não chora como quem não tem esperança. A gente chora como quem já conhece aquele texto que diz: o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então fale para quem está perto de você: largue de ser ingênuo, viu? A vida com Cristo tem sofrimento. Tem sofrimento. Amém ou não? Eita, nem ouvi nem um amém. Eu não, Alex, já está tão grande meu sofrimento. Se eu der amém, vai vir mais. Deus que me livre. Vamos para o próximo, 23. Não, volta só lá. Só lá, porque eu queria. Eu quero. Olha a palavra que eu grifei ali. Sabemos. Está vendo ali? Eu sublinhei? Lembra que lá atrás eu falei, considero. Viu agora aqui? Esse texto está cheio desse verbo, sabemos. Ele aparece umas 3 ou 4 vezes. Por que ele está falando isso?
Nós temos aqui trabalhado sempre, vez ou outra, essa questão de como a gente deve lidar com os nossos pensamentos, as nossas conclusões, as nossas decisões. Você concebe o que a respeito disso? Quando você olha para o seu sofrimento, você sabe o que sobre sofrimento? Você precisa saber algo que a palavra te trouxe. Você precisa ter algo dentro de você, uma fé construída, para que você encare o que está diante de você. Sim ou não? Por isso que ele começa assim, sabemos. Mas agora vamos passar. E não só isso. Vamos juntos? Mas nós mesmos, que temos o quê? Os primeiros frutos do Espírito, as primícias do Espírito. Gememos, diga, gememos. Interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Mas nós já fomos adotados como filho, lembre, gente, ele está falando da plenitude disso. Amém ou não? Sempre quando ele está apontando para a glória futura, ele não está dizendo que nós não já somos. Sim, já somos, mas aguardamos a plenitude daquilo ali. Entendido até aí? Então, o primeiro gemido foi de quem, gente? Já esqueceram? Da natureza. O segundo gemido? Nosso. Olha lá, nós também gememos, mesmo tendo o Espírito Santo. Ainda adoecemos ou não? Ainda sofremos ou não? Passamos por perdas ou não? Lutamos ou não? Morremos ou não? Morremos. Lembrei da moça que se suicidou aqui em Feira essa semana. Que o Senhor conforte a família. Ontem, não foi? Que o Senhor conforte a família. Que desespero, irmãos. Que desespero para tomar uma atitude dessa. Converse com alguém. Fale com alguém. Se você tem qualquer tipo de pensamento desse tipo, não fique calado não, calada não. Chame alguém para conversar, você vai ver. Está todo mundo aqui, todo mundo está passando por suas lutas. Se você estiver devendo muito, manda falar com o Lindo. Não é, Lindo? O Lindo vai te ensinar você a conseguir ultrapassar isso tudo aí. Aleluia. Tem gente que chega para mim e fala assim, rapaz, eu vou tirar minha vida. Está devendo quanto? Estou devendo 100 mil. Eu falei, meu filho. Meu filho, pelo amor de Deus. Já vi gente devendo milhões. Tudo se resolve. Tudo aqui passa ou não, pessoal? Persevera, faz a vontade de Deus, Deus vai cuidar de você. Se você errou, pede perdão a Deus, bota a vida no lugar, não deixa o inimigo vir ceifar a tua vida, não. Tira esses pensamentos, se tiver alguém ouvindo aqui, ou por essa transmissão, tira esses pensamentos horríveis de dentro de você, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te ilumine nessa noite, em nome de Jesus. E aqui intercedemos por essa família que perde uma jovem. Misericórdia, Senhor. Quando ele fala aí das primícias, dos primeiros frutos do Espírito, ele está falando, irmãos, que existe também uma plenitude do Espírito que há de ser revelada. O que nós experimentamos hoje é, em parte, aquilo que podemos hoje vivenciar. O que é que nós aguardamos, irmãos? A redenção completa do nosso corpo. A glorificação do nosso corpo, não apenas a libertação da alma, a salvação, mas a transformação também do nosso corpo. Muitos pensavam, inclusive até nas religiões cristãs, muitos consideravam o corpo em si algo do qual você tinha que fugir e massacrar. Existiu no meio cristão a prática, e ainda existe até hoje, a prática do cilício. E das agressões que são feitas ao corpo físico com o objetivo de espiritualidade, de dizer que eu estou mortificando minha carne. O único ensino que Jesus deixou a esse respeito foi o jejum, irmãos. O único. O único ensino. A partir disso é invenção humana. A partir disso Inclusive, eu quero até compartilhar com os irmãos que estamos pensando na possibilidade da gente, no nosso relógio de oração desse ano,
a gente também ter 30 dias de jejum. Alex, 30 dias de jejum, você está de brincadeira. Como assim? Uma refeição por dia. Não vai ser obrigado ninguém participar. O relógio vai acontecer, normalmente, como acontece todos os anos. Mas esse ano a gente quer ver se consegue agregar um jejum também. Tá certo? E vamos ver. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. Não é obrigado participar. Como não é obrigado o relógio, agora eu vou precisar de ajuda para esse relógio desse ano. A gente precisa pelo menos aí de umas 200 e poucas pessoas para o relógio rodar bonitinho, porque eu quero abrir para outras pessoas de fora participarem. E para ser um tempo na vida de outras pessoas que estão precisando buscar um pouquinho mais a Deus, e a gente vai precisar ter pessoas comprometidas para que isso rode direitinho e a gente consiga alcançar, além dos objetivos que a gente tem do relógio, consiga fazer pessoas se inclinarem para buscar Deus no mês de setembro, que está se aproximando aí. Amém? Quem são essas pessoas? É a nossa família, são amigos que a gente vai convidar para o relógio. A gente vai abrir isso e tentar puxar pessoas para terem contato com o Senhor, conversarem com o Senhor, para o Senhor se revelar para elas, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, só aproveitando aqui o momento para compartilhar. Oi? Estou decidindo ainda, provavelmente sim. Vamos ao próximo, 24 e 25, vamos ler juntos? Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, o que é essa esperança bíblica? O que é que ele está falando aí? Ele está falando, olha, que nessa esperança, que esperança? Do Espírito, que a plenitude espiritual. Essa esperança que a gente tem foi o que nos salvou. É o que nos salva. Você chega aqui, ouve um evangelho, ouve a palavra, há um apelo e de repente há algo dentro do teu coração, fala assim, creia. Creia, o Espírito Santo trabalhando de você, convencendo você, creia. Aí você crê, recebe o Senhor. E olha aqui você, hoje, talvez 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos, seguindo esse Senhor e esperando a sua vinda. Você não acha que isso é um milagre? Você não vê como isso é poderoso? Como Ele conseguiu colocar dentro de você uma esperança que te salvou. Aleluia. Alex, mas eu fui salvo, mas eu estou aqui. Exato, porque se você visse, não precisaria de fé. Se você enxergasse, quem é que vai esperar por aquilo que está vendo? É o que ele diz. Então, quando você fala de esperança bíblica, você não está falando de um tomar aqui, talvez vá, sabe, de repente a coisa. Não, você não está falando de um talvez. Você está falando, na verdade, de uma certeza daquilo que ainda não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o que diz a palavra do Senhor. Então ainda não vista. Por isso nós esperamos, perseveramos e esperamos como? Pacientemente. Olha só o que ele diz. Aguardamos como? Pacientemente. Você já viu como a gente é ansioso pelas coisas? Sabe o que a ansiedade também é? É quando a gente não consegue aguardar os tempos pacientemente. Alex, existe diferença de esperar e esperar? Sim. Se você espera nas coisas, se você espera nas pessoas, se você espera nas circunstâncias, se você espera em você mesmo, se você espera nos seus recursos, se você espera os favores de alguém, se você espera nisso, você não vai esperar pacientemente. Você vai esperar com ansiedade. E você corre riscos de se frustrar, de cansar. Mas os que esperam no
Senhor. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Existe uma diferença entre esperar de qualquer jeito e de esperar no Senhor. Foi por isso, esse momento, galera do louvor, que a gente tinha botado aquela música. A gente ia cantar, mas semana que vem a gente vai cantar, esperar e caminhar. Esperar e caminhar. Não é você ficar com disfarce. Sabe que tem gente ansiosa que disfarça que está tudo bem? Não é isso não, viu? Você está ansioso, chega para Deus e fala assim, Senhor, eu estou ansioso. Estou confessando. Faz a tua paz reinar em mim, Senhor, de verdade. Eu quero descansar em Ti, na Tua vontade, em nome de Jesus. Todos nós estamos entre esses dois pontos, entre o que foi prometido e o cumprimento da promessa, sim ou não? A gente está vivendo nisso. É uma travessia e a gente precisa esperar pacientemente no Senhor. Esperar no Senhor, sabe o que é? É você cantar no carro viajando, ao invés de ficar o tempo todo perguntando: que hora a gente chega? Que hora a gente chega? É escolher uma playlist legal, é olhar pela janela, admirar o roteiro, o percurso, o trajeto. E não ficar, e a gente já chegou? E a gente chega que horas? E que hora vai chegar? E não sei o quê. Esperar pacientemente no Senhor. Lembra? Olha, Jesus disse, olha, o Jesus foi subindo aos céus, e aí de repente as pessoas ficaram todas ali olhando para o céu. Porque Jesus disse que ia voltar, né? Imagine. Ó. Jesus subindo aos céus, ele disse que ia voltar. Olha quantas gerações já passaram. Por isso que vieram aqueles 2 varões de branco. Estão olhando o que aí para cima? Segue rota. Esse que vocês viram subir, uma hora ele vai voltar, mas por agora tem muito o que ser feito. Por agora tem o que se fazer, o que viver. Por agora é preciso se deleitar no Senhor. É preciso encontrar contentamento no Senhor, em meio ao sofrimento, em meio à aflição, em meio à dificuldade, e não ficar naquela que, eu só vou ser feliz na hora que Deus me der isso, na hora que essa promessa dele se cumprir, na hora que aquilo outro acontecer. Não! Eu vou ser feliz agora porque eu tenho Deus comigo, meu companheiro, eu tenho tudo. Então eu vou aprender a deleitar-me no Senhor, como diz o Salmo. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Vamos ao versículo 26, vamos correr. Da mesma forma, o Espírito, vamos juntos? O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos. Olha o terceiro gemido de quem é? Do Espírito Santo. Então vimos 3 gemidos. Quem foi o primeiro? A natureza geme. Segundo, gememos. Terceiro, o Espírito geme. Os céus gemem. Os céus gemem. Há um gemido. Não é? Ninguém está passando pelo seu sofrimento sozinho. Todo mundo está gemendo e clamando e apresentando. E quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, é porque tem momentos que você não sabe nem o que falar, ou não é, gente? Nem o que dizer diante do Senhor. Já pensou se tudo dependesse de você falar as palavras certas e na hora H você não soubesse falar? E agora tudo está perdido? Não, descansa. Nós não sabemos como orar. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, quando você está orando e balbuciando, e às vezes falando em línguas também, você está também entrando nessa dimensão espiritual, onde as palavras não representam, não conseguem.
e você simplesmente entra numa dimensão espiritual. E às vezes que você está só chorando e balbuciando talvez alguma coisa, ou algum verso que você sabe, ou que você lembra, ou você só com dizer misericórdia meu Pai, misericórdia meu Pai, misericórdia. Pode deixar, tu está falando só misericórdia meu Pai, mas o Espírito está traduzindo tudo na presença do Pai. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer que você descanse, mas Ele quer que você tenha a vida de oração. Aí não é um papel de substituição, mas é um papel de consolo, de conforto, de companheirismo na sua oração, de você entender. Vou orar. Posso orar com o meu entendimento, mas também orarei com o Espírito. Eu tenho que crer que o próprio Deus sabe vir pegar espiritualmente aquilo que eu preciso. Amém ou não? Independente de quais sejam as minhas palavras. Quantas vezes a gente já falou palavras até inadequadas na presença de Deus? Palavras que não se deveria. Que você vai aprendendo depois e você vai se consertando, mas não significa que lá atrás, porque você falou palavras inadequadas, o Senhor não soube traduzir isso direitinho como precisava. Fica tranquilo. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Já pensou se você tivesse, como muitas religiões têm, um livro de... como é que fala? Esqueci o nome. Quando tem frases com sentido espiritual, que você tem que falar exatamente aquelas frases. Não seria mantra, não é feitiço, encantamentos ou... Enfim, já pensou se fosse assim? Nosso Deus quer que a gente fale com Ele em espírito e em verdade. Amém? Olha só. Quando nossas palavras acabam, o Espírito Santo continua orando. Amém ou não, irmãos? Vamos em frente. Aí também está no blog lá, mas eu coloquei aqui. Olha só. A criação geme. O cristão e o Espírito geme. A gente vai ver também. Vamos ao verso 27. Isso aqui eu não vou... Tem lá no nosso blog de hoje do estudo. 27. E aquele que sonda os corações, vamos juntos? Conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse versículo aí traz descanso, irmãos. Porque a gente não sabe o que é melhor para nós. Mas quando o Espírito intercede, Ele não intercede conforme a nossa vontade. Ele intercede conforme a vontade de quem? Às vezes a gente não consegue entender qual é o plano de Deus para nós e a gente fala um monte de asneira. A gente fala um monte de coisa. Mas o bom é que mesmo a gente falando isso tudo, na hora do Espírito Santo conduzir as orações, Ele vai fazer isso conforme a vontade de Deus. Jesus, quando ensinou a orar, Ele disse assim: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o Espírito Santo transforma os nossos gemidos confusos, nossas frases, às vezes terríveis, em uma oração alinhada com o céu e com a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos para o próximo? Olha quem apareceu ali. Fernandinho! Botei Fernandinho por quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Sim, eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Fernandinho apareceu no nosso Destrinchando Romanos de hoje. Ai, irmãos, o texto não está dizendo que tudo é bom, mas ele está dizendo que tudo coopera. Amém ou não? Ninguém aqui quer ser ingênuo nem bobo de saber que tem coisas difíceis na vida. Tem ou não tem? Tem. Mas por mais difíceis que sejam, se eu sou escolhido, chamado por Deus, se eu estou vivendo conforme a vontade de Deus, aquilo vai cooperar para quê? Esse, irmãos, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Vocês sabiam disso? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus.
A gente fala isso, principalmente quando as coisas estão complicadas, é ou não é? Principalmente quando tem um revés na vida, quando tem uma situação. Esse versículo vem logo à mente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Foi Deus que fez o mal, gente? Não. O mal é a corrupção do que Deus fez. Deus só fez o bem, só quer o bem, só planejou o bem. Mas o homem se corrompeu. Os anjos se corromperam. Por isso o mal existe. Mas o mal não é uma entidade em si só. E Deus pode pegar o mal e usar para o bem. Uma vez, tinha um crente que morava vizinho a uma casa de bruxarias. E aí, naquela casa de bruxarias, teve uma noite que o bruxo estava dormindo e ouviu o crente orando: oh, meu Deus, misericórdia, não tenho nada dentro de casa. Não tenho nada dentro de casa, não tenho nada dentro de casa. Tem misericórdia. Aí o bruxo acordou no outro dia de manhã com a firme intenção de dizer: pois eu vou mandar lá na casa do crente uma cesta básica. E vou dizer a ele que foi entidade assim que mandou. Aí lá vai, mano, comprou uma cesta rechuchuda, caprichada, mano. Ó. Tipo aquelas, Osóvio, que tu compra fim de ano. Ó. Comprou uma cesta, ó, e mandou dois ajudantes irem levar. Foram lá na casa do crente, bateu na porta. Aí o crente abriu a porta e o crente viu aquela cesta e falou: oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Oh, entra aí. Não, a gente não vai entrar, nós só veio trazer. Aí, oh, glória a Deus, obrigado, viu? Deus abençoe. Aí o crente ia fechando a porta, o cara botou o pé na porta. Tu não vai perguntar quem foi que mandou, não, hein? Ele falou: rapaz, quando Deus manda, até o diabo obedece, rapaz. Fica tranquilo, tá na bênção. Oxê. E aí pronto, meu irmão, mas é assim mesmo. Então, às vezes, irmãos, a gente pensa que a soberania de Deus não é tão grande assim. Mas Deus, irmãos, faz até o próprio mal se curvar diante dele. Deus pega corações que você não imagina e inclina para onde Ele quer. Para fazer o que Ele quer. Se Ele enxergar que precisa daquilo ali para o traçado que Ele tem na história. Sabe como é o traçado de Deus, todo bem tramado? Ele vai lá e faz. E Ele não quer saber de nada. Ele não tem que prestar conta para ninguém. Ele faz porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é sobre todos, amém ou não? Então Deus trabalha em tudo, Deus continua no controle e Deus produz um bem maior mesmo diante de um mal. Mesmo diante de um mal. Quando ele fala de novo ali, ó, eu não grifei dessa vez, mas olha como é que o versículo começa de novo. Fala aí para mim. Quando ele fala esse termo, é interessante, porque esse sabemos aí, não é o sabemos intelectual. É o sabemos por convicção do Espírito, amém ou não? Não é você saber intelectualmente. Você pode ler um versículo desse 10.000 vezes, se o Espírito não se manifestar e não trouxer isso como vida para dentro de você, você sabe o texto, mas na hora H você não tem confiança no texto, não tem fé para atravessar. Confiado nesse texto, porque só quem te dá isso é quem? O Espírito Santo. Você precisa conhecer pelo Espírito e não somente pelo intelecto. Quando eu estou falando aqui, aponte a tua alma para o Espírito e diga assim, ó, eu creio nessa palavra. Alma, creia nesta palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Para que eu entenda que muitos reveses que eu já passei na minha vida, muitas perdas, dificuldades, situações, eu preciso compreender, eu não posso mais viver aprisionado a isso, eu preciso entender que Deus usou tudo isso para me trazer até aqui, para que a glória dele se manifeste na minha vida. Aleluia. Aleluia. 29 e 30, nós vamos agora encerrar com esses dois que são importantes também. Deram tchau para Fernandinho?
Pronto. Vamos lá? Pois aqueles que de antemão o quê? Conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, qual é o principal bem e propósito que Deus tem para os seus filhos na terra? É sucesso? É conforto? É prosperidade terrena? Não estou dizendo que você não possa ter essas coisas, mas se você busca essas coisas, aí está errado. Porque o que a palavra de Deus diz é que a gente tem que buscar o reino de Deus e as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Ou seja, o que é que eu preciso fazer da minha vida? Eu preciso aprimorar o meu coração e ir em busca daquilo que Deus tem como propósito. E esse propósito, deixa eu dizer para vocês, é comum para todos nós. Tem coisas que são específicas, tá? Da vida de cada um. Mas quando se vai para a raiz, o propósito de Deus para a vida de qualquer um de nós é o mesmo. E está aqui escrito. Nos tornar parecidos, na linguagem do texto, nos tornar parecidos com Cristo, é o quê? Conformes à imagem de seu Filho. Deus, Ele não desperdiça as nossas dores. Ele usa as dores para ir nos tornando mais parecidos com quem? Com Jesus. Você já viu que quando a gente está no arroxo, é a hora que mais a gente se achega a Deus? É a hora que a gente fica mais humilde, mais quebrantado? É a hora que a soberba fica mais de longe, o orgulho fica mais de longe? É a hora que você fica mais tranquilinho, mais agradecido de tudo, sim ou não? Ah, fica logo agradecido. Vai, reclama de alguma coisa. Ah, tu vai, nesse instante, passar por uma cirurgia, vão cortar teu pescoço ali, vão arrancar tua tireoide, vão fazer e acontecer. Vai reclamando. Tu vai reclamar de quê? Aí tu escapou, tu está livre. Saiu da cirurgia, Deus te permitiu ficar com tua família. Quem sabe fazer o casamento das tuas filhas. Tu vai reclamar de quê? Voltar para o seio da igreja com os teus irmãos, rever os teus irmãos. Tu vai reclamar de quê? Tu quer reclamar de quê? Tua vida está ruim por quê? Eu estou falando do meu caso, mas eu tenho certeza que você pode falar do teu também. Tu tem o que para reclamar? Hã? Dá um glória a Deus aí. Agradece ao Senhor. Diga muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por tudo que o Senhor é na minha vida, por tudo que o Senhor tem me permitido viver. Até as dores. Diga obrigado, Senhor, pelas minhas dores. Porque elas têm me feito melhor. Diga. Isso. Eu sei que às vezes a gente quer Deus para resolver os nossos problemas mais rápido possível. Mas eu vou dizer, Deus tem outras prioridades. Antes de resolver o teu problema, Deus tem que resolver você. Deus tem que resolver tua vida. Deus tem que formar Cristo na gente. Essa é a prioridade de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ah, Deus me tira dessa situação. Mas seu coração já foi moldado conforme a vontade de Deus? Então pare de ficar reclamando pela tua provação, pelo teu tempo de deserto, pelo teu tempo de exílio, pela tua situação. Pare de ficar reclamando e deixe Deus trabalhar o que precisa ser trabalhado. Amém ou não? É assim que a gente precisa entender. Jesus tem esse lugar supremo. Jesus sofreu perfeitamente. Por isso que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos trazidos por ele para essa família, para esse lugar, para partilhar da sua vida, da sua glória, mas também dos seus sofrimentos. Aleluia. E vamos para o 30. Só voltando no 29, ó. Olha o que eu grifei ali, no 29, amarelinho. Volta aí no 29. Slide, volta 29. Aí. Marquei o que de amarelo ali? Conheceu e pré? Vamos lá. Olha agora. Marquei o que no 30? Vai para o 30. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Então tem conheceu,
predestinou, chamou, justificou, glorificou. Isso aqui é conhecido no meio cristão, quem estuda a palavra, como a cadeia de ouro da salvação. Não é a ordo salutis, que é outra coisa, tá? É a cadeia de ouro da salvação. Qual é essa cadeia? Vamos lá de novo? Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Isso mostra que Deus, Ele não começa uma coisa para não o quê? Terminar. Ele tem um ciclo. E isso aqui já vai ter um pouco a ver sobre o que a gente vai abordar a partir do capítulo 9 até o 11, que é onde os que creem na predestinação, que a gente não ensina isso aqui no aprisco, né? A gente ensina que que existe a predestinação existe, sim, conforme a presciência. Olha como está aqui, ó. O que é que vem antes da predestinação? O conhecimento, a presciência. Ok, pessoal? Então a gente crê nisso. Então Deus, Ele não escolhe pessoas para o inferno, como dizem os que creem na predestinação. A gente acredita que há uma predestinação porque Deus conhece tudo quem já ia crer em Cristo, mas que a salvação foi oferecida a quem? A todos. Então, isso aqui é importante por quê? Porque quando Ele conhece primeiro, isso muda o entendimento da gente sobre quem Deus é. Que Deus, mesmo sabendo de tudo, Ele ofereceu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Mas para isso, cada um precisa responder ao seu chamado. É como se você chegasse assim, ó, e dissesse assim, ó, você vai num lugar, aí tem um monte de gente presa numa cela. Um monte de gente presa numa cela. Aí você chega lá com a chave e abre a cela. E você diz, vocês estão livres. Quem foi que o preso que está lá dentro, ele tem alguma glória nisso? Tem? Ele fez alguma coisa? Nada. Agora ele precisa acreditar, ele precisa agora levantar e precisa o quê? Sair, sim ou não? É isso que Jesus fez. Jesus foi lá e abriu. Jesus foi lá e tomou as chaves da morte e do inferno. Jesus cancelou a dívida que havia contra nós. Agora eu preciso entrar pela porta. Eu preciso passar por Ele. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagens. Tudo começa e tudo termina em Deus. Amém, meus irmãos? Você crê que aquilo que Deus começou na tua vida, Ele vai cumprir? Então, quando Ele predestina, Ele chama. Quando Ele chama, Ele justifica. E quando Ele justifica, Ele glorifica. E glorificação aí se trata também desse período final, onde tudo vai ser restaurado. Amém ou não? Eu coloquei essa imagem também lá no nosso blog também, quem quiser depois. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. E encerrando, o que é que a gente aprende hoje? Vamos lá? O sofrimento é? A glória é? E a criação será? E o nosso corpo será redimido. E o Espírito Santo presente, intercede. Aleluia, nós temos a intercessão do Espírito Santo. Deus trabalha em todas as coisas, tudo coopera para nos transformar conforme a imagem do seu Filho, para que sejamos semelhantes a Cristo. Chamado à ação. Passa. Sofra com a perspectiva eterna. Amém ou não? Ou seja, estou sofrendo, mas eu sofro diferente, porque eu tenho com que comparar. Amém? Segundo, aprenda a gemer sem murmurar. Murmuração, gemido, ok.
Murmuração é acusação contra Deus. Não agrada o coração de Deus. Podemos chorar, suspirar e esperar sem perder a nossa fé e confiança. Terceiro, valorize a esperança da ressurreição. Quarto, ore mesmo quando te faltarem palavras. Deixa fluir, deixa o Espírito, quem sabe, te tomar. Flua, deixa o Espírito Santo orar e interceder por você. Mas não saia da presença do Senhor. Aleluia. Confie na providência de Deus e descanse na fidelidade do Senhor. Amém? Semana que vem, se Deus permitir, vamos falar sobre a segurança no amor de Deus. E a gente vai falar daquele texto: se Deus é por nós, quem será contra nós? Enfim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A gente vai falar tudo isso semana que vem. Veremos essa conclusão, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. A gente já ia até cantar essa música hoje, mas semana que vem, né, gente? Para semana que vem, né? Semana que vem. Vamos ficar de pé, irmãos? E aí? Pode?